Está entrando no ar o programa do Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. O Clamor, com Márcia Martins. O Clamor, com Márcia Martins. O chão vai beber, o céu vai se abrir. Olá, bom dia, que bom que você já estava aí esperando por mim. O pessoal no Facebook, na mesma hora, já vai entrando. Romildo Toni, seja bem-vindo, bom dia para você. E vamos nós! E Salmo 105 para você. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, proclamem o seu nome. Divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Todos os dias, a cada dia, nós temos uma nova chance de decidir se nós vamos passar um dia cheios da presença do Senhor, nos alegrando na nossa salvação, nos alegrando em tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, nos alegrando na obra do Espírito de Deus em nossas vidas. Ou podemos nos entristecer. Motivos de sobra nós vamos ter também para nos entristecer. Então que hoje nós possamos fazer essa opção, né, de nos alegrar na presença do Senhor, de nos encher com adoração, de realmente levantar os nossos olhos para as coisas do alto, as coisas perfeitas e a vida, né, que flui do trono de Deus. Amém? O céu vai se abrir, os anjos de Deus. Se você sentir o vento do chão, lembre disso. O chão vai beber, o céu vai se abrir. Vamos nos encher da luz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Hoje de manhã, enquanto me aprontava, eu liguei o celular, né, botei no YouTube e estava na carta de Tiago. Mandei até para algumas pessoas, né, o áudio da carta de Tiago. E eu fiquei escutando e pensando, que sabedoria de Deus. Quanto mistério profundo, quanta sabedoria de Deus na carta de Tiago. Nós, às vezes, temos acesso a livros, né, de sabedoria do homem, livros tidos como, né, inspiração de milhares e milhares de anos. E quando você vai ver, né, os ensinos, né, quantos ensinos nós temos hoje? Nós temos até que tomar cuidado com tantas fontes, né, diferentes de sabedoria. O homem tem buscado esse autoconhecimento, mas nada se compara à palavra de Deus. Realmente foi inspirada pelo Espírito do Senhor, e quando você opta pela Bíblia, você fica a salvo dos enganos, porque um dos sinais deste tempo que nós estamos vivendo é o engano. A operação do engano vai se multiplicar e nós precisamos estar arraigados em Cristo Jesus. Nós precisamos realmente de encher as nossas mentes com a palavra de Deus. Ou então nós vamos realmente ser levados por essa onda gigantesca de engano que tem vindo sobre a face da terra. Forever you will stand. Your kingdom has no end. Oh, holy God, I stay amazed.
eu me lembro de logo, no começo da minha conversão, eu pensar assim, ninguém jamais vai ser capaz de questionar nada sobre Deus comigo. Por quê? Porque eu estava numa relação de amor tão grande com Deus, eu sentia ondas de visitação do Espírito de Deus. Eu me lembro de colocar comida, servir a comida, né, servir o almoço. E nessa época meus filhos ainda estavam menores, eu tinha os meus 2 filhos comigo, e eu preparava o almoço daquela correria, e sentava, e a hora que eu servia o meu prato, que eu ia colocar a comida na boca, subia, né, aquela onda assim, de amor de Deus, que meus olhos se enchiam de lágrimas, e eu abandonava o prato, ia para o meu quarto, para orar, para dobrar os joelhos, para estar ali adorando o Senhor. Então, esse amor, essa presença, essa comunhão, gente, isso era maior. Isso era mais forte que a minha fome, né, de comida, humanamente falando, né? Eu era capaz de, na hora da fome, a comida quentinha, eu não conseguia, a comida não conseguia descer, né, por causa daquela onda do amor do Senhor que subia do meu espírito, né? E enchia, né, todo o meu ser, e a minha emoção vinha, né, eu começava a chorar, eu tinha que ir embora, chorar de amor por Jesus. E eu digo para você, nesses tempos, a única coisa que vai nos salvar do engano, salvar de sermos arrastados, né, com tudo isso que está acontecendo, apostasia, né, vai ser o nosso relacionamento de amor com o Senhor. Por isso, Jesus, logo que começa a escrever as cartas ali do Apocalipse, logo na primeira carta aos Efésios, ele fala, né, vocês têm que voltar ao primeiro amor. Vocês perderam o primeiro amor, vamos de volta ao primeiro amor. E não é fácil, não é fácil, como eu tenho desejado, né, sentir esse amor intenso, né, que estava ali no começo da minha vida com o Senhor, mas a gente precisa buscar, né, a cada dia, reatar esse nosso relacionamento íntimo com o Senhor. With your presence, with your power, you never fail, you never cease. Bem-vindo, Carlos Alexandre, também a minha amiga lá da Bolívia, Cláudia, da Liberata Grife. Um abraço para você, para Paula. Deus abençoe de maneira muito especial o dia de vocês que estão comigo. Que a graça do Senhor, que a unção do Espírito de Deus possa estar viajando nessas ondas sonoras e ministrando o teu coração e abrindo os céus sobre a tua cabeça, ok? Um abraço também para Dalva, para a irmã Vilma, que eu sei que todas as manhãs estão comigo, ok? Que Deus possa estar renovando as forças de todos nós. Que louvor maravilhoso, amazing God. God is amazing. Deus é maravilhoso. Queridos, eu prometi para vocês, nós estávamos compartilhando, né, sobre a vida de Abraão nos 2 últimos programas,
E Abraão é o nosso pai na fé, e nós temos que ver, né, no começo, Gênesis, ali nós vamos encontrar os fundamentos de todas as coisas, né? A primeira vez que você vê algo acontecendo ali, aquele é um padrão, e se você observar em todo o restante da Bíblia, aquele padrão vai se repetir, e ali nós vamos encontrando os princípios de Deus. Os princípios governam a nossa vida. Se nós conhecemos e andamos nos princípios de Deus, nós vamos andar em sabedoria. Bom dia, Cláudia. Muito obrigada pela tua saudação. Que nós possamos neste dia estar ligados no trono de Deus. Pode passar o tempo que for, mas eu vou esperar. Então vamos lá pela palavra de Deus, vamos nos alimentar nesta manhã. Nós vimos na história de Abraão que ele mentiu por 2 vezes, dizendo que Sarai era sua irmã e não sua esposa. E depois nós vimos que, né, também Isaac mentiu sobre Rebeca, dizendo que era sua irmã e não sua esposa. Então nós vamos, essa contribuição faz parte do livro de intercessão, né, que o Senhor me deu graça de escrever, que chama Intercessão, o peso na balança do universo. Esse livro, ele pode ser lido, ele está na Amazon, na Saraiva, como e-book, bem baratinho, você pode entrar lá, né, você vai pagar bem pouquinho para poder estar acessando, lendo. Ou você pode também entrar lá no meu blog, marciaentrenações.blogspot.com, também está postado no meu blog o livro de intercessão, ok? Você também vai me achar no Instagram, Entre Nações, e no YouTube. No YouTube você vai encontrar todos os programas, eu estou postando lá no YouTube esses programas. Se você quiser rever algum ponto, algum programa que você perdeu, entra lá no meu canal do YouTube, Márcia Martins, ok? Márcia Entre Nações, eu acho que você vai conseguir acessar mais como Márcia Martins. Se não conseguir, tente Márcia Entre Nações, ok? A provisão onde eu chegar. Esses dias o nosso irmão Uriel, voluntariamente, ele está organizando um site para o projeto Asra, o projeto Esperança das Crianças, lá na Índia. Então você vai nos encontrar também, né, num site que vai ser entrenações.org, ok? Eu estou orando, né, para que esse site possa ficar pronto logo, e é mais uma fonte de informações para você. Lançarei minha rede, no vale eu vou profetizar. Minha irmã, noiva minha, nós somos como os discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, né? Então nós somos como os discípulos de Jesus, discípulos de Jesus. Jesus cansava de repetir as mesmas verdades, mas eles não alcançavam o sentido das palavras de Jesus. Deus, ele é o Criador do universo, de todo esse imenso universo, com bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. A Terra é menos que um cisco nesse universo. Esse Deus é além da nossa imaginação, mas a Ele agradou dar-nos o seu reino. Olha que coisa mais tremenda. E como é que Ele fez isso? Se manifestando em forma humana, fazendo um canal até nós, através da sua encarnação em Jesus Cristo. Ele se tornou carne em Jesus Cristo. Ele se fez carne, encarnou em Jesus Cristo. Esse Cristo é a expressão do amor desse Deus inalcançável, que dessa forma se permite alcançar e se relacionar com nós humanos.
verdade que esses humanos estão na condição de animais, animais racionais. O rei Nabucodonosor, ele é uma figura da condição atual da humanidade, que se insurgiu contra a soberania de Deus e caiu da posição que possuía, a condição de simples animal, incapaz de entender quem é Deus. E ao voltar a ele a consciência da soberania de Deus, ele levantou os olhos e se religou às alturas. Nabucodonosor, então, não só retornou à sua posição de rei, como lhe foi acrescentadas glória e poder. Essa é a história do homem quando se volta para Deus em Cristo Jesus. Ele acorda, ele tem a sua natureza divina restaurada e retoma a sua comunhão com Deus. Deus, em Cristo, vem de encontro a nós nessa condição de animais. Nos restaura, então, a condição de membros de sua família. Você fala, mas animais, sim, animais racionais, é o que nós somos. Racionais, mas somos, né? Mas isso muda. Deus muda esta situação. Ele nos restaura a condição de membro de sua família quando ele vem de encontro a nós em Cristo Jesus. A natureza do homem nascido de novo é a natureza do Deus Criador. Em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. O Espírito de Jesus, o próprio Deus Filho, habita em nós e nos dá a capacidade de dizer ao Deus Onipotente, Abba, Pai, cujo significado é papaizinho querido. Mas Deus, agora, nosso Pai, quer ir mais longe. Nós somos nascidos de novo, irmãos de Jesus Cristo, com parentesco de sangue, por direito de nascimento. Se você é irmão de Jesus Cristo, você é o mesmo sangue, né? De Jesus Cristo. Por direito de nascimento, você tem um parentesco de sangue. Então você é irmão de Jesus Cristo. Ele planeja, no entanto, nos elevar à condição de noiva de seu filho. Uma relação de intimidade, não só por consanguinidade, não só por ser do mesmo sangue, mas por laços inquebrantáveis de amor. Os dois se tornam uma só carne, inseparáveis, um só corpo, né? Uma só carne como noiva de Cristo. Uma só carne com ele, inseparável, um só corpo. Para ilustrar, nós vamos olhar atentamente a história de Abraão e Isaque. Lá em Gênesis, no capítulo 12, 10, diz que havia fome na terra e Abraão desceu ao Egito para morar. Nós vimos bem essa história esses dias, né? Que ele não devia ter descido para o Egito, mas ele desceu. Ele tinha um problema para resolver quando ele chegou no Egito. A sua esposa Sarai, ela era mulher de formosa aparência. Diz assim na Bíblia, mulher de formosa aparência. E os egípcios iriam matá-lo para ficar com ela. No versículo 12 diz, os egípcios, quando te virem, vão dizer, isso é Abraão falando para Sarai, os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão deixando-te com vida. Realmente, eles viram que a mulher era sobremaneira formosa. A solução, então, foi dizer que Sarai era sua irmã, o que era uma meia-verdade. Em Gênesis 20, Abraão usou de novo essa meia-verdade quando ele foi habitar em Gerar com o rei Amaleque. Sarai era filha do mesmo pai, como o próprio Abraão afirmou no versículo 12, né? Ela era filha, ela meia-irmã. Diz assim, por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Interessante. Assim como Sarai, nós somos irmãos de Jesus, porque somos filhos de um mesmo pai.
ao mesmo tempo em que viremos a ser a esposa de Cristo. Amém? Além de te louvar por tua graça e tua unção, é que há algo dentro em mim que não gosto de Bom dia, Elias. Bom dia, Washington. milagre. Ó, vem, Senhor, fazer. Cura-me, restaura-me, envolve o meu ser. Então vamos vendo essa situação. Nós somos irmãos de Cristo porque nascemos de novo do mesmo pai. Assim como Sarai era nascida do mesmo pai de Abraão, mas não da mesma mãe, né? Então, da parte de pai, Abraão era irmão de Sarai. Mas, ao mesmo tempo, ele era esposo dela. Então, Abraão se constitui num tipo de Cristo, que ao mesmo tempo que Cristo é nosso irmão, porque somos nascidos de um mesmo pai, por outro lado, ele é o nosso noivo, ok? Então, vamos ver esse tipo de Abraão. No capítulo 26:1 de Gênesis, a palavra torna a dizer: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar. 97 anos depois, Isaque foi a Gerar, aonde Abraão tinha ido. E ele foi avistar-se com Abimeleque, que era um título, né? Rei dos filisteus. Porque o Senhor disse a ele para não descer para o Egito. Então ele ficou ali em Gerar. Esse Abimeleque era outro Abimeleque, não o mesmo lá dos dias de Abraão, né? Porque isso não é um nome próprio, é um título dinástico que significa rei. Assim como Faraó também é um título dinástico que significa rei. São, né, muitos faraós, houve muitos faraós ao longo da história. Bem, apontando para algo mais que simples coincidência, não foi uma simples coincidência que Isaque também usou o mesmo expediente de seu pai Abraão. Em Gênesis 26:7 diz: perguntando-lhes os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse. Eles estavam perguntando, então, agora para Isaque a respeito de Rebeca. E ele disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Porque ele dizia consigo: os homens do lugar vão me matar por amor de Rebeca, porque ela era de formosa aparência. Rebeca era uma prima de Isaque. Senhor da glória, cura-me, restaura-me. O argumento, tanto de Abraão como de Isaque, era de que eles seriam mortos por causa de sua esposa. E eles, então, preferiram expô-las a ser possuídas pelos homens do lugar como pagamento pelo alimento que eles estavam buscando e a arriscar morrer por elas. Eles preferiam expô-las do que arriscar morrer por elas. Só Jesus Cristo se dispôs a pagar com a própria vida para resgatar a sua noiva. O problema era a beleza dessas mulheres. Em Gênesis 6:2 diz que, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas lhes agradavam. Então o Senhor resolveu dar um fim na situação e enviou o dilúvio como um juízo naquela época, na época de Noé. E o problema foi a formosura das mulheres. Agora nós estamos vendo de novo, tanto Sarai quanto Rebeca, muito formosas, né? E isso causou um problema para seus maridos, que acabaram mentindo e deixando as suas esposas expostas a serem tomadas por outros homens, né? Abusadas e tudo mais. My chest is the King of Kings. While the world was waiting on the chance to come. Então era como se eles estivessem trocando suas esposas por alimento, por comida, porque eles desceram por causa da fome, né? E colocaram então a esposa nessa condição. Só Jesus Cristo, como eu disse, se dispôs a pagar com a própria vida para resgatar a sua noiva.
nem Abraão nem Isaac estavam dispostos a perderem suas vidas por causa de suas esposas. Hoje, essa mulher que é meio irmã, meio noiva, é a igreja do Senhor. Somos nós. A sua extrema formosura é motivo do desejo do inimigo que quer arrebatá-la das mãos do noivo. Nós vemos em Cantares, né? Noiva minha, formosa minha, como o noivo está encantado com a noiva, mas por isso mesmo Satanás, ele quer destruir a beleza da noiva, ele quer se apropriar desta noiva, né? Arrebatá-la das mãos de Jesus Cristo. Enquanto irmã de Jesus Cristo, nós ainda estamos nessa terra, nós estamos sujeitas aos constantes ataques do diabo, às suas seduções. Só mesmo quando nós subirmos à condição definitiva de esposa do Cordeiro, os fortes laços de amor e o fato de nos tornarmos uma só carne com o noivo, vai nos colocar totalmente fora do alcance de Satanás. Nas histórias de Abraão e de Isaac, o próprio Deus protegeu a esposa de ambos, impedindo que, embora elas fossem levadas pelos reis, elas fossem possuídas por eles. São duas naturezas diferentes e jamais poderiam ser uma só carne. Sarai e Faraó, Sarai e o Abimeleque de Gerar, Rebeca, né, com os homens ali de Gerar, nunca poderiam ser uma só carne, são naturezas diferentes. Deus enviou então pragas e punições como juízo contra os povos que estavam envolvidos nessa situação. A igreja hoje, mesmo na condição de irmã, tem a proteção de Deus e não se une com Satanás, da mesma maneira que as esposas de Abraão e de Isaac não se uniram com aqueles reis. A igreja hoje não se une com Satanás nessa condição de irmã de Cristo que nós somos, nascidos do mesmo Pai, porque ela está prometida ao noivo, ela está selada pelo Espírito da promessa. Gênesis 2:24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós vamos nos tornar uma só carne com o Senhor. Na tradição do casamento judaico e de muitos povos do Oriente, nós já falamos sobre isso aqui, a mulher, ela deixa a casa de seus pais e passa à casa dos pais do marido, que passam a ser então os seus novos pais. O sogro e a sogra, né, ganham uma filha. Ali ela vai viver com o esposo. Na antiguidade, o noivo, ele simulava o rapto da noiva da casa de seus pais. Assim, ela se sentiria melhor, ela não ia se sentir culpada de estar deixando a família e os deuses do culto doméstico daquela família. A partir do casamento, a noiva, ela fazia uma nova aliança, até mesmo com os deuses e o culto da família de adoção, através do noivo. E essa prática, ela permaneceu até os nossos dias. O noivo leva a noiva no colo na primeira noite de núpcias. Isso aponta também para um futuro onde o noivo Jesus Cristo, ele vai vir raptar a sua noiva e vai levá-la à casa de seu pai para o banquete de núpcias. Essa mulher, como figura da igreja, deixa os seus primeiros pais, segundo a carne, para nascer de novo, através de desposar o marido, Jesus Cristo, numa nova família, agregada ao pai do noivo, que é o nosso Deus. Como noiva de Cristo, então, nós vamos viver na casa do nosso Pai Celestial,
deixando para trás a antiga casa e recebendo uma nova herança em Cristo Jesus. E aí sim, na condição de noiva, de esposa do Cordeiro, uma só carne com Ele, só então nós vamos estar totalmente protegidas do assédio de Satanás. התפארת אדוני, לך אדוני הנצח, לך ההוד וההדר, אדוני, bendito seas tu Señor, Dios de Israel, bendito. Doutor Júlio chegando no Facebook, Valtair Gomes, Ataíde, muito obrigada por estarem comigo nesta manhã. Pena que vocês chegaram um pouquinho atrasados, nós acabamos de compartilhar, né, o texto sobre minha irmã, noiva minha. Uma revelação, uma compreensão de por que Abraão, por que Isaac, eles mentiram, dizendo que a esposa deles era, na verdade, irmã deles. Eles não foram capazes de protegê-la, né? Não foram capazes de proteger as suas esposas, porque eles alegaram que elas estavam na condição de irmã e não de esposa deles. E nós vimos então que essa é a nossa condição hoje como igreja. Nós somos, como Jesus disse, vai dizer aos meus irmãos, né, que eu vou subir agora para o meu Pai e Pai deles também, vosso Pai. Então, em Cristo Jesus, nós nascemos de novo, nascemos do mesmo Pai e somos irmãos de Jesus Cristo. Essa é a nossa condição de fato hoje, né? Nós, nesse tempo que estamos vivendo. E por estar nessa condição de irmãs de Jesus Cristo, de irmãos de Jesus Cristo, nós também estamos vulneráveis aos ataques de Satanás, né? Como Sarai, como Rebeca estiveram ali correndo perigo, né, de serem possuídas por Faraó, possuídas por outros homens. Porque nessa condição que nos encontramos, nós ainda não nos unimos definitivamente ao noivo Jesus Cristo. Então hoje nós temos uma relação consanguínea, nascemos de novo, temos o mesmo sangue, somos irmãs de Cristo. A igreja hoje é irmã de Cristo, ela ainda não subiu, né, a categoria de esposa do Cordeiro. E é nessa relação de amor íntimo que nós subimos a essa condição de esposa e ficamos então a salvo dos ataques de Satanás, né? É na medida em que no futuro vamos nos unir a Jesus Cristo como uma só carne, como a esposa do Cordeiro. Mas ainda assim, é na medida de que ainda na terra, ainda hoje, nós já vamos profeticamente nos unindo a Ele. Não somente por laços de consanguinidade, não somente porque nascemos de novo do mesmo Pai, mas porque temos uma relação de intimidade tal, de amor tal com o noivo, que o inimigo não vai poder nos tocar, porque já vamos estar na condição de esposa, né? de noiva e de esposa do Cordeiro. Né? Então, entendemos a razão dessa mentira, a razão, né, disso que encontramos lá, né, desses fatos que aconteceram, que parece a coisa mais estranha, que eles tenham mentido a respeito de suas mulheres, deixado-as desprotegidas, mas isso só mostra que o único capaz de morrer pela sua noiva é Jesus Cristo. O único capaz de oferecer a sua vida em troca da vida da sua esposa é Jesus Cristo. Foi o único que morreu por nós. Abraão não quis saber de morrer por Sarai, né? Ele preferiu entregar a esposa dele lá para o faraó para que os homens não o matassem, né? Ele não queria confusão.
E também a mesma coisa Isaac, ele não foi capaz de proteger Rebeca. E isso aponta para esta realidade espiritual, de que somente Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Senhor, o nosso verdadeiro esposo, aquele que tem uma aliança definitiva e completa conosco, como sua noiva, como sua esposa, e o único capaz de pagar o preço com a própria vida para nos proteger, né? Para nos arrancar da mão do inimigo e nos unir a Ele de forma definitiva. Amém? From the holy place, divine linens lay, were clothed that day with instruments of voices. Bom dia também para você, Paulo Ricardo, aí chegando no Facebook. Queridos, nós estamos seguindo com o Projeto Asra, o Projeto Esperança. E eu continuo estendendo a você o convite para que se una a nós, para que participe nessa iniciativa missionária de estarmos entrando com o Evangelho de Jesus Cristo são em 9 grandes favelas ali no sul de Delhi. Nós estamos com uma equipe indiana, a pastora Mona lidera lá, e nós estamos ali, o Brasil presente, alcançando aquelas pessoas através de abrirmos escolas. Nós estamos com a escola em Sanjay Camp, o turno da manhã e o turno da tarde, e a escola no Mazdur Camp, que é uma área de muçulmanos. Então, nós estamos ali fazendo este trabalho. As crianças estão sendo ensinadas, né, o ensino formal de ler, escrever, todas essas coisas, mas principalmente ensinadas a amar o Senhor Jesus. E nós temos entrado uma vez por semana e ministrado essas crianças, ministrado cura, libertação na vida delas, porque 99% delas sofrem abuso, violência doméstica, e Jesus está ali fazendo uma grande obra. Tem uma mãe que ela já enviou 2 crianças, 2 meninos, um de 6 anos, outro... Ela enviou de 6 anos, ela gostou tanto do resultado da ministração, que ela então enviou de 7 anos também, né? E então ela está vendo, né? Ela está presenciando a mudança na vida das crianças, e eu não duvido nada que daí alguns dias ela mesma vai pedir que ela também quer ser ministrada, né? Então Deus tem feito grandes coisas. Se você quer entrar em contato conosco, receber mais notícias do que está acontecendo ali, né, nesse campo não alcançado que nós estamos chegando, o meu WhatsApp é 32 991 95 9489. Vou repetir para você tomar nota, às vezes, né, é rapidinho, você não conseguiu. O DDD é 32, porque estamos aqui em Juiz de Fora, ok? E você coloca o 9, depois é 9195 9489, ok? Vai ser muito bom ter você conosco, somando neste projeto Asra para levar esperança em meio às trevas ali na Índia. Accompanied by trumpets and cymbals and instruments of music, and when they praise the Lord, saying, He indeed is good, for His loving kindness is everlasting. Then the house of the Lord was filled with a cloud, and it says, so that the priest... A gente viu no último programa, e eu fiquei de dar continuidade ao assunto, que existe um trabalho de pesquisa no mundo para detectar qual o país mais feliz do mundo. E o Brasil despencou, a Venezuela despencou, né? Nós que éramos conhecidos como um povo alegre, agora já não, a coisa não está muito assim mais, né? Por causa de todos os problemas que nós temos enfrentado. E esses pesquisadores, eles estão discutindo também 3 grandes problemas de saúde pública que estão emergindo, né? São emergentes, têm crescido no mundo. E a pesquisa foi baseada mais nos Estados Unidos, mas a gente vê que é um problema geral. O que é que eles detectaram? A obesidade está matando muito, tá? Pessoas excessivamente gordas porque estão comendo muito.
a crise dos opioides, que estão matando 150 pessoas nos Estados Unidos todo dia, e eu vou explicar o que é essa crise dos opioides, e a depressão. A depressão está aí para todo mundo ver, embora não são divulgados os números de pessoas que estão se matando, nós sabemos que esse número é bastante alto, porque as trevas estão chegando com força, e a luz também está chegando com força, né? Depende de qual lado você vai ficar. Bom dia, Juliana. Bom você aí conosco. Então, estamos falando, né, de 3 grandes problemas emergentes no mundo hoje. A obesidade, porque é que a gente come muito para preencher um vazio, mas na verdade esse vazio não está no estômago, esse vazio está no coração. É o vazio da presença de Cristo Jesus. A depressão nós já vimos, é um problema espiritual, basicamente, embora que também um problema que está sendo ocasionado pela nossa alimentação errada. Então isso está mudando a química do nosso corpo e nós estamos experimentando todo tipo de doenças porque nós não estamos levando santidade para a nossa área alimentar. Ok? Lourdes Gonçalves, no Facebook. Nós precisamos entender, né? Aquela história, o peixe morre pela boca, não é só o peixe que morre pela boca, não. A gente também morre pela boca. Você não pode comer qualquer coisa. Você tem que cuidar do seu corpo como templo do Espírito de Deus. Você tem que comer aquilo que faz bem para você. Você não pode comer sabendo que aquilo vai fazer mal e você come a si mesmo sem esperar colher consequências, porque você vai colher consequências das suas decisões. Eu estou aqui para te perguntar. Então, o presidente Trump declarou como emergência nacional esses problemas lá. E uma das substâncias que eles usam muito, que é o fentanil, é produzido na China e provoca 60 mil mortes por overdose por ano nos Estados Unidos. E ele vai tratar com esse problema lá com o presidente chinês. Ele vai visitar no final do ano, lá em Pequim, o presidente chinês, e um dos problemas que ele vai tratar vai ser esse. Ele vai mencionar isso como uma prioridade máxima. E ele espera que o presidente da China faça alguma coisa a respeito, né? Então, tudo indica que foi a prescrição descontrolada de analgésicos, opiáceos, que eles comercializados legalmente, né? Remédios comercializados legalmente acabaram viciando mais de 2,5 milhões de norte-americanos. Esses remédios, eles são à base de ópio, morfina, cocaína, tá? Então, são 100 milhões de americanos que hoje eles sofrem dor crônica. Quando eu estive lá nos Estados Unidos, uma das vezes em que eu estive lá, eu ministrei cura interior, libertação, numa americana. E essa americana, ela era uma enfermeira, ela era uma profissional de enfermagem. E ela não estava mais podendo trabalhar. Ela tinha implantes de morfina em seu corpo. Eles implantam a morfina no corpo da pessoa porque ela tem dores crônicas. Então, aquela morfina vai sendo liberada de pouquinho em pouquinho na corrente sanguínea da pessoa. Então, ela fica todo o tempo com aquela morfina ali, anestesiando a dor que ela está sentindo. E quando eu fui ministrar aquela senhora, eu vi que as dores dela eram emocionais, eram coisas terríveis que ela tinha passado na vida dela, né? E em vez dela cuidar da raiz dessas dores, através de Jesus Cristo, através da obra de Jesus, ela não tinha esse recurso, então ela estava ali com morfina implantada no corpo. Depois que ela foi ministrada, eu tive notícia de que ela tinha podido voltar a trabalhar, ela voltou à vida ativa dela. Mas são muitos, assim, com esses implantes para anestesiar a dor, porque a dor do ser humano está insuportável, de tal maneira que aqui 100 milhões de americanos com dor crônica e
sendo medicados à base do ópio, da morfina, da cocaína, mas é muito caro para eles comprarem legalmente. Então, eles acabaram indo, né, para o equivalente que é proibido, que é a heroína, mas aí a heroína é mais barata, igual aqui no Brasil. Né, o consumo de cocaína é grande, mas a cocaína é muito cara, então quem não tem dinheiro para se manter drogado com a cocaína, vai para o crack, que é uma opção barata da cocaína, tá? E os mexicanos, ali, né, na América do Norte, eles, bem ali na fronteira, os mexicanos viram essa situação, então eles passaram a produzir o ópio com base na morfina e heroína. E então está muito grande, né, como eu vou dizer isso, que as pessoas fazem tráfico de drogas, né, os mexicanos produzindo ópio, e tem a morfina e a heroína que eles precisam ali. 142 americanos morrem por dia de overdose, né, a outra estatística falou 150 mil. Mas o uso de crack é praticado pelos mais pobres. Por isso, aqui no Brasil, nós somos líderes de uso de droga, de crack. Ok? Vamos ver a situação no Brasil. Bom, todos os anos as drogas matam cerca de 500 mil pessoas no mundo. A ONU divulgou que o consumo de cocaína e maconha aumentaram desde 2006. O Brasil é o maior mercado de crack do mundo e o segundo maior em cocaína. Mercado de consumo de cocaína. A pesquisa apontou para 2,8 milhões de pessoas, quase 3 milhões de pessoas no Brasil, né, viciadas. E o crack, vocês sabem, pode causar perda de apetite, do sono, depressão e até matar. O Brasil consome 20% do crack do mundo. Ele é o maior mercado do mundo. Isso é uma estatística de 6 anos atrás. Tá? Uma das piores consequências físicas conhecida é o tal do pulmão de crack, conhecido como pulmão de crack. A pessoa... há um comprometimento do tecido pulmonar, porque aquilo é muito agressivo para o pulmão, acaba corroendo as vias respiratórias, podendo levar à morte, né? Vai prejudicando a respiração da pessoa, ela começa a ter febre, falta de oxigênio no sangue, insuficiência respiratória, como se não bastasse, né, essa desgraça toda no corpo da pessoa. A pessoa... ela se torna impossível de conviver socialmente, porque ela é levada a roubar, ela tem que consumir mais de uma pedra de crack por dia, porque passa um efeito muito rápido, e ela se torna uma pessoa também sem qualquer sentimento, né? Ela não consegue mais relacionar com as pessoas, ela não tem mais carinho e consideração por ninguém, ela faz qualquer coisa. Então, é uma droga realmente demoníaca. Por que é que nós estamos falando dessa crise dos opiáceos? Porque isso está crescendo mais e mais junto com a depressão e com a obesidade. Vigia na tua vida e vamos interceder. Vamos fazer aqui, enquanto temos ainda uns 5 minutinhos finais do programa, nós vamos estar intercedendo pelas pessoas, né, que caíram e que estão caindo vítimas do diabo. Né, e tendo as suas vidas amarradas por esses problemas. Bom, aqui estou recebendo um beijo muito especial da Ana Luísa, que é minha pequena discípula de 1 aninho e pouco. Ana Luísa, um beijo para você também. Vamos orar agora, ok? Jesus e seus caminhos, sempre amém.
recebe, Pai, a glória. O Senhor tem nos sustentado dia após dia. O Senhor é quem tem renovado sobre nós as tuas misericórdias, papai, a cada manhã, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, teu filho querido, teu filho amado, Senhor, nós estamos, papai, na tua presença, Senhor, para clamar a ti, Senhor, primeiramente por aqueles que me ouvem, que eles sejam agora fortalecidos na força do seu poder. Envolve, Senhor, cada um que está comigo nesta manhã, cada um que vai ouvir este programa, Senhor, depois, aonde chegar, Senhor, os vídeos deste programa. Que, Senhor, o Senhor esteja liberando da tua vida, da tua unção, Senhor, que as pessoas possam ser curadas, possam ser saradas, possam ser fortalecidas na força do teu poder. Pai amado, nós estamos vendo o desespero da humanidade, Senhor, porque tem se afastado dos seus caminhos. Eles têm se perdido, Senhor. Eles não sabem como, Senhor, preencher o vazio de suas vidas. Por isso nós te agradecemos, porque um dia o Senhor nos alcançou. Não tem preço a salvação que o Senhor nos concedeu, como o Senhor tem nos sustentado. Mas nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça, sim, Senhor, para sermos canais da tua bênção, para podermos orar por essa humanidade que está tão perdida, Senhor. Pai querido, visita esses, Pai, que ora estão com problemas, ó Deus, de comer demais, Senhor, e se tornam obesos. Outra hora, Senhor, eles estão com problemas de sequer conseguir comer, e ficam doentes, ó Deus, e não conseguem comer, Senhor, e acabam morrendo por falta de comida. Ó Deus, o desespero do homem afastado de ti, Senhor, tem se intensificado. Senhor, que o ser humano tem buscado se anestesiar, Senhor, com drogas, com comida, ou se afundado na depressão, Senhor, se afundado na falta de sentido para viver. Porque o único sentido das nossas vidas nós encontramos em ti, Senhor. Nós existimos, Senhor. Nós vivemos, nós respiramos, porque o Senhor vive dentro de nós. O teu Espírito habita em nós. O Senhor nos concede da tua vida, Senhor. Nós, Senhor, nascemos de novo. Nós temos uma natureza diferente, Senhor. Nós somos chamados para o louvor da tua glória, Senhor. Nós vivemos alegres na expectativa do momento em que vamos encontrar contigo, Jesus. E vamos estar de volta de onde nunca deveríamos ter saído, do jardim do Senhor, da tua presença, porque foi o Senhor quem nos criou. Nós somos criação de tuas mãos, Pai, e não podemos sobreviver sem ti. Oh, Jesus, tu és a videira verdadeira. Se desligarmos-nos de ti, Senhor, nós vamos secar e morrer. Por isso, Senhor, vem com a tua seiva, mais essa manhã das nossas vidas, e nos alimenta com a tua seiva, Jesus. Continua guardando a tua igreja em todo o mundo, Senhor. Guarda a tua igreja, fortalece a tua igreja perseguida e transforma-nos, ó Deus, em instrumentos do teu poder, para que possamos resgatar mais e mais pessoas para ti, Senhor. Mais e mais pessoas, Senhor, que possamos realmente ser sal e a luz deste mundo, Pai. Nos fortalece para cumprir o nosso chamado, Jesus, de te representar nesta terra, Senhor. Oh, Papai, porque são tempos difíceis. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos o nome, Senhor, porque o Senhor é Deus fiel, fiel que tem nos sustentado. Estende as tuas mãos, Papai, para alcançar todos os teus filhos que ainda não te conhecem em toda a face da terra, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de mais essa manhã estar aqui, neste microfone, Senhor. Ó Deus, cedendo a nossa voz para que o Senhor use a nossa voz para proclamar, Senhor, as tuas grandezas, as tuas misericórdias, Senhor, e ministrar a tua paz a todos os corações. Meus queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus e se alimentem da palavra de Deus. Amém? Graça e paz.
Obrigada, queridos. Bom dia.